Olá, pessoal! Neste encontro, iremos iniciar os estudos sobre as diferentes forças que atuam na estrutura. Teremos, em um primeiro momento, uma breve discussão sobre os diferentes tipos de ações externas que agem na estrutura e devem ser consideradas no cálculo estrutural. Por fim, falaremos sobre as diferentes ações permanentes, dando ênfase ao peso próprio da estrutura. Espero que gostem! Para iniciarmos a verificação das diferentes ações que atuam na estrutura, é necessário readequar o projeto arquitetônico, levando em consideração os componentes da estrutura da edificação que foram alterados nos pré-projetos iniciais. É importante adequar as dimensões na planta baixa, nos cortes, nas fachadas e na planta de cobertura, que devem conter as novas definições estruturais. Devido às diferentes ações externas que podem agir de forma permanente ou variável, a estrutura fica sujeita a ações verticais, como por exemplo o peso próprio, e a ações horizontais, como por exemplo a ação devida ao vento. Podemos observar essas ações externas na figura, onde, de forma simplificada, são representadas pelas setas que agem diretamente sobre a estrutura. Dentro do conceito de equilíbrio, essas ações externas provocam ações internas de resistência no interior das peças estruturais, que são compreendidas pelas vigas de amarração, lajes, pilares, paredes, viga baldrame e fundações. As ações internas criadas buscam impedir o colapso ou a deformação excessiva da edificação, através de forças de reações internas como esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Podemos observar essas ações internas na figura, onde, de forma simplificada, são representadas pelas setas que agem no interior das peças estruturais. São essas ações internas, produzidas no interior das peças estruturais, devido à existência das ações externas, que irão ser utilizadas no dimensionamento estrutural, buscando garantir a estabilidade e o conforto da estrutura. Assim, a determinação correta das ações externas é essencial para um bom dimensionamento estrutural. Desta forma, entendendo como ocorre o equilíbrio da edificação, iremos iniciar a discussão sobre os tipos e formas de determinar as ações externas que atuam na estrutura. Os tipos de ações externas que agem na estrutura variam com a natureza da localização do projeto, com os materiais utilizados e com o tipo de solo do local da edificação. Ao buscar classificar essas diferentes situações através de uma concepção lógica, o item 11.2 da NBR 6118 classifica as ações externas como permanentes, representadas pela letra G, variáveis, representadas pela letra Q, e excepcionais, aqui representada pela expressão except. Nesta aula, iremos focar na definição das ações externas permanentes. De modo geral, as ações externas permanentes são as que ocorrem com valor praticamente constante durante toda a vida da edificação, ou seja, não mudam muito no decorrer do tempo. Porém, também são consideradas permanentes
as ações que crescem vagarosamente com o tempo, de forma a atingir um valor limite, devido a um fenômeno denominado de fluência do material. Assim, devido a essa diferença, podemos classificar as ações permanentes em diretas, que ocorrem com o valor praticamente constante durante toda a vida da edificação, e indiretas, que crescem vagarosamente com o tempo durante a vida da edificação. De forma geral, as ações permanentes diretas são caracterizadas pela força-peso das peças estruturais, peso dos elementos construtivos e dos equipamentos que serão utilizados na edificação. Assim, possuem direção vertical e sentido definido pela força-peso, sendo separadas em peso próprio da estrutura, peso dos elementos construtivos fixos e peso das instalações permanentes. Para um melhor entendimento, podemos compreender as diferentes ações permanentes diretas como peso próprio da estrutura, que compreende o peso de cada uma das peças estruturais, como, por exemplo, peso de lajes, vigas, pilares, barras de treliça, entre outros. Peso dos elementos construtivos fixos, que compreende o peso de elementos presentes permanentemente nas estruturas, como, por exemplo, telhas, caixa d'água, bancadas, paredes, pias, forros de gesso, entre outros. E peso das instalações permanentes, que compreende o peso de equipamentos fixos presentes permanentemente nas estruturas, como, por exemplo, suporte de TV, lustres pesados, máquinas e equipamentos industriais. Para a determinação das ações permanentes diretas, deve-se conhecer o peso específico do material utilizado, anteriormente definido nos pré-projetos de dimensionamento. O peso específico dos materiais para cálculo do peso próprio da estrutura e dos elementos fixos construtivos podem ser verificados na tabela 1 da NBR 6120. Já o peso das instalações permanentes são fornecidos pelos fabricantes. Como podemos ver, na tabela 1 da NBR 6120, denominada Peso Específico dos Materiais de Construção, é possível encontrar o peso específico em kN por metro cúbico de diversos materiais. Como já discutimos, esta tabela serve como padrão de norma para o cálculo do peso próprio da estrutura e dos elementos fixos construtivos. Agora, vamos realizar alguns exemplos cujo objetivo é determinar o peso próprio de peças estruturais, pilar, viga e laje, que já foram pré-dimensionados anteriormente. Iniciaremos os exemplos determinando o peso próprio de um pilar. Para resolvermos, iremos utilizar dados previamente definidos no pré-projeto de pilares, como a área da seção transversal do pilar, representado pela letra S, que neste exemplo é de 14 por 30 centímetros, perfazendo uma área de seção transversal igual a 420 centímetros quadrados, ou 0,042 metros quadrados. Também é necessário obter, através do projeto arquitetônico, o comprimento efetivo do pilar, representado pela letra L, que neste exemplo é igual a 315 centímetros ou 3,15 metros. É importante saber que esse comprimento efetivo se refere à altura de pé direito do pilar, ou seja, a distância entre uma laje e outra, ou a distância entre a viga baldrame e a laje. Outro dado importante é a determinação do peso específico do material,
no qual o pilar será feito, utilizando para isso a tabela 1 da NBR 6120. Neste exemplo, nosso pilar é de concreto armado, possui um peso específico representado pela letra Rho, igual a 25 kN por metro cúbico, como definido na tabela 1 da NBR 6120. Com os dados em mãos, inicia-se o cálculo do peso próprio desse pilar. Para isso, utilizamos a seguinte equação: peso próprio do pilar é igual a ρ vezes S vezes L, onde G1 representa o fato dessa força ser a primeira ação permanente direta que age neste pilar. Substituindo os valores de área de seção transversal, do comprimento efetivo e do peso próprio do material do pilar, procedemos com os cálculos e, neste caso, encontramos o valor de 3,31 kN. Por fim, é importante entender que essa ação age como uma força pontual axial de pressão no ponto médio do comprimento do pilar, como é representado na figura. Agora, iremos determinar o peso próprio de uma viga, que por definições estruturais é melhor representado como força distribuída pelo comprimento da viga, como pode ser visto na figura. Para resolvermos esse exemplo, iremos novamente utilizar de dados previamente definidos no pré-projeto de vigas, como a área da seção transversal da viga, que neste exemplo é de 14 por 40 centímetros, perfazendo uma área de 560 centímetros quadrados ou 0,056 metros quadrados. Como já vimos, também é necessário adquirir o peso específico do material no qual a viga será feita, utilizando para isso a tabela 1 da NBR 6120. Neste exemplo, nossa viga é de concreto armado, possuindo um peso específico igual a 25 kN por metros cúbicos, como definido na tabela 1 da NBR 6120. Com os dados em mãos, inicia-se o cálculo do peso próprio dessa viga específica. Para isso, utilizamos a seguinte equação: peso próprio distribuído pelo comprimento da viga é igual a ρ vezes S, onde G1, como já sabemos, representa o fato dessa ser a primeira ação permanente direta que age nesta viga. Substituindo os valores da área da seção transversal e do peso próprio do material da viga, procedemos com os cálculos e, neste caso, encontramos o valor de 1,4 kN por metro. Por fim, é importante entender que essa ação age como uma força distribuída por todo o comprimento da viga. Agora, iremos determinar o peso próprio de uma laje, que por definições estruturais é melhor representado como força distribuída pela área de superfície da laje, como pode ser visto na figura. Como nos demais exemplos, para resolvermos, iremos utilizar de dados previamente definidos no pré-projeto de lajes, como a altura efetiva da laje, representada pela letra H, que neste exemplo é de 17 centímetros ou 0,17 metros. Novamente, como já verificado pelos demais exemplos, é necessário adquirir o peso específico do material no qual a laje será feita, utilizando para isso a tabela 1 da NBR 6120. Neste exemplo, nossa laje é de concreto armado, possuindo um peso específico igual a 25 kN por metro cúbico, como definido na tabela 1 da NBR 6120. Com os dados em mãos,
inicia-se o cálculo do peso próprio dessa laje específica. Para isso, utilizamos a seguinte equação: peso próprio distribuído pela área de superfície da laje é igual a ρ vezes H, onde G1, como já sabemos, representa que essa força é a primeira ação permanente direta que age nesta laje. Substituindo os valores da altura efetiva e do peso próprio do material da laje, procedemos com os cálculos e, neste caso, encontramos o valor de 0,43 kN por metro quadrado. É importante entender que essa ação age como uma força distribuída por toda a área de superfície da laje, como mostra a figura. Agora, iremos discutir um pouco sobre as ações permanentes indiretas. Em geral, são caracterizadas por forças que surgem nos elementos construtivos, como por exemplo, pilares, vigas e laje. O surgimento dessas forças se dá devido a deformações e deslocamentos impostos à estrutura, no decorrer do tempo, durante toda a sua vida útil. Assim, podem possuir direções vertical e ou horizontal, sendo separadas em ações devido a deformações impostas por retração e fluência do concreto, que pode ocorrer na direção vertical e ou horizontal. Ações devido ao deslocamento de apoio, que ocorrem geralmente na direção vertical. E ações devido a imperfeições geométricas e ou de proteção, que ocorrem geralmente na direção horizontal. Para um melhor entendimento, podemos compreender as diferentes ações permanentes indiretas como ações devido a deformações impostas por retração e fluência do concreto, são ações que surgem nas conexões das peças estruturais, viga-viga, viga-pilar, como reações devido à redução do volume e deformações do concreto no decorrer do tempo, a médio e a longo prazo. Estas ações devem ser analisadas principalmente em grandes edificações, que possuam dimensões maiores que 30 metros. Ações devido ao deslocamento de apoio. São ações que surgem nas conexões entre pilar e fundação, como reações devido ao recalque diferencial sofrido pelos pilares. Também devem ser analisadas principalmente em grandes edificações que possuem um peso elevado. Um cuidado especial deve ser tomado na determinação das ações devido ao deslocamento de apoio em edificações que possuam diferentes tipos de fundação. Para edificações de pequeno porte, tanto as ações devido a deformações impostas por retração e fluência do concreto, quanto as ações devido ao deslocamento de apoio podem ser inicialmente desprezadas. Já a ação permanente indireta, relacionada a imperfeições geométricas e ou de proteção, são ações que surgem nos pilares como reações devido ao provável desaprumo de execução dos pilares. Esta ação deve ser analisada principalmente em altas edificações. Porém, a NBR 6118 coloca condições de atuação desta ação, com relação à ação devida ao vento, que é caracterizada como ação variável direta. Assim, veremos com mais detalhes em um encontro posterior a ação permanente indireta relacionada a imperfeições geométricas e ou de proteção, denominada como ação devido ao desaprumo.
Para finalizarmos, é importante lembrar que, nas edificações de pequeno e médio porte, deve-se considerar o máximo das ações permanentes diretas, sendo indispensável a determinação do peso próprio da estrutura. Já para as ações permanentes indiretas, deve ser observado, no mínimo, a ação relacionada a imperfeições geométricas, que veremos em um outro momento. Espero que tenham gostado e até nosso próximo encontro.